nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 25 de novembro, Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Talvez você deva estar estranhando, mas esse evangelho, se você se lembra, ele apareceu no domingo, dia 16. Domingo, dia 16, nós lemos esse evangelho, sendo que foi de 5 a 19. Hoje nós estamos lendo 21, de 5 a 11. Então é o mesmo evangelho que nós comentamos aí há 2 semanas atrás. E é interessante que a palavra de Deus ela é tão rica, que a gente pode aqui tirar muito mais reflexões para a nossa meditação. Eu gostaria hoje de modificar um pouquinho o nosso olhar para esse texto. Aqui Jesus está dizendo que as pessoas estavam admiradas com o templo, com as belas pedras, com as ofertas votivas, e Jesus disse: vocês estão admirados com tudo isso? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo isso será destruído. Aqui eu gostaria de fazer uma visão para aquilo que é material e aquilo que é espiritual. Aquilo que é simplesmente humano, aquilo que é simplesmente daqui dessa terra e aquilo que é eterno. E por que isso é importante? Sim, meus irmãos, isso é muito importante porque nós gastamos uma vida dando muito mais valor àquilo que passa do que àquilo que não passa. Vamos parar para pensar e veja se não é exatamente isso. Nós passamos uma vida, quando nós olhamos, por exemplo, aquela casa dos sonhos, É legal ter uma casa assim? É legal, É pecado querer ter uma? Não, de maneira alguma. É pecado se esforçar para poder ter uma? Não, de maneira alguma. Só que nós não podemos ser iludidos e de achar que ali está a nossa plena felicidade. Uma casa, um carro do ano, um carrão, os confortos que o dinheiro talvez possa trazer para alguns, O conforto, a vida confortável, poder comer nos melhores lugares, poder fazer isso, poder fazer aquilo, viajar para onde quiser, tudo isso é muito legal. Mas Jesus diz: não fiquem impressionados com isso. Não fiquem impressionados com isso. Dias virão que tudo isso aí não significará nada. E significa então que nós não temos que buscar talvez uma vida digna, uma vida confortável para nós? Não é isso que o Evangelho está dizendo. O que o Evangelho está dizendo é que nós não podemos ficar amortecidos diante daquilo que o mundo pode nos causar. São João da Cruz, sendo muito mais radical do que essa fala minha aqui agora, ele vai dizer que nosso coração ele não tem que estar apegado a nem os bens materiais e a nem os bens espirituais.
porque nem os bens materiais e nem os bens espirituais são Deus. Por isso ele é o doutor do tudo e do nada. Então nosso coração, ele não pode estar iludido por essas coisas. Então, como entender isso? Ora, a própria Bíblia, e veja, irmãos, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Tudo. Basta lermos com o espírito que ela foi escrita. Quem é que responde para nós, então, essa questão? Ora, se o meu coração não pode estar apegado a tudo, e se não é pecado querer ter as coisas, como conciliar as duas coisas para não cair em extremos? Veja, o como extremo, ele sempre é perigoso para a vida de um cristão. O extremo, ele é sempre muito perigoso. Nem 8 e nem 80. Nós precisamos sempre buscar o termo médio. Meus irmãos, é no termo médio que está a graça de Deus. Tenha certeza disso. Então, quem nos responde é São Paulo. São Paulo diz, então, os que são casados, vivam como se não fosse. Entendam a palavra de São Paulo, né? Porque do jeito que tem gente que entende o grande problema hoje chama-se comunicação. Não é aquilo que se fala, mas é aquilo que o outro entende. Lá no Rio, lá na Zona Oeste, tem o famoso viaduto dos Cabritos. Conhecidíssimo. Mas o nome do viaduto não é viaduto dos Cabritos, é viaduto Oscar Brito. Entende? Então não é o que se fala, é o que se entende. Problema de comunicação. São Paulo diz, os casados vivam como se não fosse. Não é o que o casado tem que... Aí o outro, né, o desavisado, ele vai... Tá vendo? Ó, a Bíblia está dizendo que eu sou casado, mas tem que viver como solteiro. Aí não tá nem para ir para a esposa, com as responsabilidades da vida de casado, vai achar que tá vivendo uma vidinha de solteiro. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqueles que são casados vivam como se não fosse, é que ele não coloque o casamento dele como um fim em si mesmo. O fim é Deus. Aquilo ali é um meio para um fim. Ali não está a felicidade plena. A felicidade plena, o sumo bem, é Deus. Aqueles que têm, como se não tivesse. Isso não quer dizer que a pessoa não possa desfrutar daquilo que ela tem. Mas sabendo que aquilo ali é efêmero e passageiro. Passageiro. Meu irmão, minha irmã, tudo que é material irá acabar um dia. Irá passar. Não são eternos essas coisas. Não são eternos. Nós viveremos a eternidade com Deus. Aí é outra coisa, né? Então São Paulo diz, os que são casados vivam como se não se fosse, aqueles que têm como se não tivesse, aqueles que possuem como se não tivesse coisa alguma, né? Aqueles que choram como se não estivessem chorando. São Paulo dá uma aula. E essa aula que São Paulo está nos dando, ele está querendo dizer para nós o seguinte, que, volto a dizer aquilo que estamos falando ao longo da semana, numa hierarquia de valores, nós nunca podemos esquecer daquilo que não passa. E se nós pararmos olhando para esse evangelho, né, nós vamos ver que nós gastamos muito mais tempo com as coisas que passam do que com as que não passam. E talvez você esteja se perguntando assim, tá, mas eu estou ainda aqui nesse mundo. Sim, né? Estamos aqui, mas nós não somos daqui. Quem disse isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos daqui. A nossa pátria não é aqui. Então nós podemos sim usufruir daquilo que Deus deixou para nós, da natureza, da beleza, das coisas, de tudo mais, mas nós sabendo que nada disso pode nos impressionar. Jesus está dizendo, não fique impressionado com a construção em si. Dias virão que tudo isso ficará pedra sobre pedra. Ficará pedra sobre pedra. E aí Jesus fala das dificuldades do mundo depois, de guerra, de fome, de tudo mais. Também essas coisas não nos devem deixar impressionados. Ora, se as coisas boas dessa vida não podem nos impressionar,
também as coisas ruins não podem nos impressionar, porque tanto uma quanto a outra passará. Aqui está o segredo. O termo médio, então, entre coisas boas que nos impressiona e coisas ruins que podem nos impressionar, aqui nos impressionando num positivo, aqui no negativo, tanto uma quanto outra, elas vão passar. E o termo médio, o que fica, é só o Senhor. Né? É só o Senhor. No final das contas, meu irmão, minha irmã, é sobre você e Deus. Essa é a história que precisa ser escrita de uma maneira magnífica. Então vamos pedir a Deus hoje, né, que Ele nos dê um coração focado, centrado nele. Né? Se está acontecendo um monte de coisa boa, se está tendo, se nós estamos... Não fiquemos impressionados com isso. E se as coisas estão ruins, do lado de cá está tendo guerra, fome, miséria, nós estamos vendo a violência, a maldade, também não vamos ficar impressionados. Não vamos deixar que essas coisas nos definam, porque o único que pode nos definir é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.